Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje nós faremos a resolução destas questões aqui, ou nós podemos fazer a racionalização de denominadores destas frações, neste caso dessas frações algébricas. Então, ou seja, nós pretendemos fazer com que nós não tenhamos raiz aqui no denominador, fazer com que nós tenhamos uma expressão equivalente, mas que não tenha raiz aqui no denominador. Então, nós primeiro vamos a um breve resumo teórico de como é que nós podemos fazer aqui com que não tenhamos raiz ou raízes no denominador. Então, primeiro, quando nós temos uma fração, quando nós temos aqui uma fração do tipo a sobre raiz de b aqui com o índice n, onde o b elevado a m, nós temos que multiplicar aqui o numerador e o denominador com multiplicar o numerador e o denominador aqui com o fator racionalizante, Então, através desta expressão aqui, nós vamos achar aqui o fator racionalizante. Então, o fator racionalizante aqui será aqui raiz de b com índice n aqui com n menos o m, ou seja, com aqui o b, ou seja, o radicando elevado aqui ao índice menos o seu expoente. Então, este aqui é o primeiro caso. Então, temos também um outro caso, quando nós temos aqui uma fração do tipo a sobre por exemplo, raiz de a mais b mais ou menos b. Então, nós vamos multiplicar aqui o numerador e o denominador. Vamos multiplicar aqui o numerador e o denominador aqui com o conjugado do denominador. Então, o conjugado do denominador aqui será, isso é válido quando nós temos aqui raiz quadrada. Por exemplo, aqui vamos multiplicar com o conjugado do denominador. O conjugado do denominador aqui é raiz de a menos ou mais b. Ou seja, isso significa que o conjugado aqui, por exemplo, suponhamos que nós temos o número c mais d. O seu conjugado aqui é c menos d. Então, o conjugado de c mais d é aqui o c menos d. O conjugado de c menos d é aqui c mais d. Ou seja, nós só invertemos aqui este sinal. Invertemos apenas este sinal. Então, vamos entender melhor isto resolvendo estas questões. E também temos que saber que quando nós temos a ao cubo menos b ao cubo, isto aqui é igual a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Então, nós também podemos dizer que aqui o conjugado de a menos b é esta expressão aqui. E o conjugado dessa expressão aqui é aqui o a menos b. Porque há casos em que mesmo nós usamos aqui o conjugado, usando aqui este raciocínio aqui, nós não torna-se difícil aqui racionalizar o denominador. Então, vamos entender melhor isto resolvendo aqui essas 6 questões. Então, aqui na questão número 1,
na questão número 1. Aqui na questão número 1, nós temos o primeiro caso. Por exemplo, na questão número 1, nós temos 2 sobre raiz de 8 com índice 6. Então, nós vamos multiplicar o denominador e o numerador com o conjugado, ou seja, com o fator racionalizante, com aqui o fator racionalizante. Então, aqui nós podemos perceber que o 8, o expoente do 8 é o 1. É o 1. Então, nós temos aqui o nosso fator racionalizante, aqui é. Nós temos aqui que o nosso fator racionalizante é raiz de A, onde A é elevado a N menos M. Aqui com índice N. Com índice N. Então, neste caso aqui, o nosso N aqui, o nosso M é o 1 e o nosso N, aqui o nosso N é o 6. Ou seja, o 6 é o nosso, o nosso N é o 6. Então, significa que o nosso conjugado aqui será aqui raiz de 8 elevado a N, que é o 6, menos M, que é o 1, com índice N. Então, isto aqui é igual a raiz de 8, 6 menos 1 é igual a 5. Então, nós teremos 5 aqui com índice 6. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador aqui com esta raiz aqui. Então, logo teremos 2 sobre raiz de 8 elevado a 6. Então, vamos multiplicar aqui o numerador aqui com raiz de 8 elevado a 5 aqui com índice 6 sobre aqui raiz sexta de 8 elevado a 5. Então, aqui é como se nós estivéssemos a multiplicar essa expressão por 1. Por exemplo, quando nós temos, por exemplo, A sobre A, isto aqui é igual a 1. Isto aqui é igual a 1. E nós sabemos aqui que B vezes 1 é igual a B. Ou seja, se nós temos que B vezes A sobre A, isto aqui é a mesma coisa que B. Então, é como se estivéssemos a multiplicar essa expressão aqui por 1. Então, aqui logo teremos 2 vezes raiz sexta de 8 elevado a 5 sobre aqui raiz sexta de 8 vezes raiz sexta de 8 elevado a 5. Então, aqui nós vamos aplicar uma propriedade. Vamos aplicar aqui uma propriedade de radiciação. Vamos aplicar aqui uma propriedade de radiciação que diz o seguinte. Quando nós temos raiz de A aqui com índice N vezes raiz de B com índice N, isto aqui é igual a raiz de A vezes B aqui com índice N. Então aqui nós podemos perceber que nós temos o mesmo índice, nesse caso o 6 aqui e o 6 aqui. Então vamos colocar tudo na mesma raiz. Então nós teremos aqui 2 vezes raiz de 8 elevado a 5 com índice 6 sobre raiz de 8 vezes aqui o 8 elevado a 5 com índice 6. Então, temos uma outra propriedade de potenciação que diz o seguinte: quando nós temos o produto de duas potências com a mesma base, por exemplo, aqui nós temos A vezes A, aqui o A elevado a B e aqui o A elevado a C. Nós vamos manter a base e somar os expoentes, vamos somar aqui o B mais C. Vamos usar essa propriedade aqui. Então, usando essa propriedade aqui, nós teremos 2 vezes raiz sexta de 8 elevado a 5 sobre aqui raiz sexta de 8. Então, aqui nós temos a mesma base aqui. Nesse caso aqui é o 8. E aqui o expoente do 8 é o 1. Então, nós vamos somar aqui o 1 mais 5. Então, com isso aqui nós teremos aqui 2 vezes raiz sexta de 8 elevado a 5 sobre raiz sexta de 8. Aqui 1 mais 5 é igual a 6. Vamos ficar aqui com 6.
8 elevado a 6. Então, usando aqui a propriedade da radiação, este índice aqui é igual a expoente n. Então, nós podemos simplificar aqui esta raiz com este expoente. Então, vamos ficar aqui com 2 vezes raiz de 8 elevado a 5, que com o índice 6, sobre 8 sobre 8. Aqui nós vamos ficar com 8. E 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, vamos colocar aqui 4 vezes 2. Então, nós podemos simplificar aqui este 2 com este 2 aqui. Então, vamos ficar apenas com raiz sexta de 8 elevado a 5 sobre 4. Então, nós já não temos aqui raiz no denominador. Já não temos raiz no denominador, mas ainda podemos deixar essa expressão aqui da forma mais simplificada. Então, nós devemos saber que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, 8 elevado a 5 será igual aqui a 2 ao cubo elevado a 5. Então, aqui, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5. Então, nós podemos colocar aqui o 5. Então, nós podemos fazer isso aqui. 2 elevado a 5 vezes 3. Podemos deixar aqui o 8 elevado a 5 desta forma aqui. Então, no lugar de 8 elevado a 5, nós vamos colocar aqui essa expressão aqui. Então, logo aqui teremos raiz sexta de 2 elevado a 5, tudo isto elevado a 3, sobre 4. Então, isto aqui será igual. Então, temos uma outra propriedade de radiação que diz o seguinte: quando nós temos, por exemplo, raiz de A elevado a um determinado número m com índice n, nós podemos dividir ou multiplicar. Se nós multiplicarmos o nosso n por um determinado número qualquer, temos que voltar a multiplicar o nosso m com este mesmo número. Então, se nós formos a dividir aqui por o n por c, temos que dividir aqui também o m por c. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir aqui o 6 por 3. Vamos dividir esse 3 aqui. E aqui vamos dividir esse expoente aqui por 3. Então, logo teremos raiz 6 dividido por 3 é igual a 2. E nós sabemos que raiz de índice 2 é raiz quadrada. Então, nós temos raiz quadrada de 2 elevado a 5 sobre 4. Então, porque 3 dividido por 3 é igual a 1. E 1 vezes 5 é igual a 5. Então, temos aqui raiz quadrada de 2 elevado a 5 sobre 4. Então, ainda podemos deixar isso aqui da forma mais simplificada. Então, 5 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2, aqui com 2 elevado a 3, 2 elevado a 2. Por quê? Porque nós sabemos que aqui nós temos produto de duas potências com a mesma base. Então, se nós formos a manter a base, nós vamos ter aqui 2 e somar os expoentes, nós vamos ter 3 mais 2 que é igual a 5. Então, no lugar de 2 elevado a 5, vamos colocar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Então, fazendo isso aqui, teremos a raiz quadrada de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 sobre 4. Então, isto aqui será igual. Aqui nós temos uma outra propriedade aplicando essa propriedade de radiação aqui, daqui nós vamos para aqui. Então, vamos aplicar aqui esta propriedade. Então, aplicando essa propriedade aqui, nós teremos aqui raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 2 ao quadrado sobre 4. Então, aqui nós podemos simplificar aqui, uma vez que o índice da raiz quadrada aqui é o 2. Então, podemos simplificar aqui a raiz com o 2. Então, vamos ficar aqui com
2 vezes, esse 2 vamos passar para cá, em frente da raiz. Então temos 2 vezes raiz de 2 ao cubo sobre 4. E 4 nós sabemos que é 2 vezes 2. 4 é igual aqui a 2 vezes 2. Então no caso de 4 nós vamos colocar aqui 2 vezes 2. Então podemos simplificar aqui este 2 com este 2 aqui. Então, com isso vamos ficar aqui com raiz de 2 ao cubo sobre 2. Então, a expressão, a fração racionalizada equivalente a esta aqui é esta aqui, é raiz quadrada de 2 ao cubo sobre 2. Então, vamos passar aqui para a segunda questão. Então, na segunda questão nós temos aqui 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 3. Então, vamos usar o mesmo raciocínio que nós usamos aqui na questão anterior. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por fator racionalizante. Mas, aqui uma vez que nós temos raiz quadrada, nós temos aqui raiz quadrada. Quando nós temos aqui uma fração do tipo A sobre raiz quadrada de B, nós multiplicamos o numerador por raiz quadrada de B e o denominador por raiz quadrada de B. Então, por quê? Porque, por exemplo, porque quando nós temos aqui na raiz quadrada nós temos o índice aqui é o 2. Aqui é o 2 o índice. E aqui o expoente do B é o 1. Então, usando o fator racionalizante, aqui nós teremos raiz quadrada de B elevado aqui ao n, que é o 2, menos o m, que é o 1. E nós teremos raiz quadrada de B elevado a 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, isso aqui é igual a raiz de B. Então, aqui é só multiplicar o numerador do denominador pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 3. Porque se formos aqui a usar o fator racionalizante, aqui será esta expressão aqui. Então, vamos multiplicar aqui o numerador por raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 3. Então, logo teremos 1 vezes aqui, teremos 1 vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 vezes aqui raiz quadrada de x ao quadrado menos 3. Então, 1 vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 é igual aqui a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3, uma vez que 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, quando nós temos, por exemplo, quando nós temos aqui A vezes A, quando nós temos A vezes A, isto aqui é igual a A ao quadrado. Então, usando essa propriedade aqui nós teremos, raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 3. Logo teremos raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Uma vez que aqui o índice é o 2 e aqui não temos por 2, podemos simplificar aqui esta raiz com este 2, que é o expoente. Então, fazendo isso, nós teremos aqui raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado menos 3. Então, esta aqui é a expressão equivalente desta fração aqui. Então, esta aqui nós já racionalizamos o denominador, uma vez aqui nós podemos perceber, já não temos raiz no denominador, já racionalizamos. Então, esta questão aqui é uma questão muito simples. Quando nós temos, por exemplo,
quando nós temos uma fração do tipo a sobre raiz quadrada de b, é só multiplicar o numerador por raiz de b e o denominador por raiz de b. Então, vamos passar aqui para a terceira questão. Então, na terceira questão nós temos aqui raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Então, na terceira questão nós temos aqui este caso aqui. Nós temos aqui este caso. Nós temos esse caso. Então, nós vamos multiplicar aqui o numerador, o denominador, pelo conjugado do denominador. Então, fazendo isso, nós teremos aqui, vamos multiplicar, então, o conjugado do numerador aqui, neste caso, raiz quadrada de x menos 1, será aqui raiz quadrada de x mais 1. Será aqui raiz quadrada de x mais 1. Então, nós vamos multiplicar aqui o denominador por raiz quadrada de x mais 1 e o numerador, vamos multiplicar o numerador por raiz quadrada de x mais 1 e o denominador por raiz quadrada de x mais 1. Então, fazendo isso, nós teremos aqui raiz quadrada de x mais 1 vezes aqui raiz quadrada de x mais 1 sobre aqui raiz quadrada de x menos 1 vezes aqui raiz quadrada de x mais 1. Então, há uma propriedade que eu por lapso acabei me esquecendo de abordar aqui no início. Quando nós temos essa é uma identidade notável. Quando nós temos, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado, isto aqui é igual a mais b vezes a menos b. Ou seja, quando nós temos a mais b vezes a menos b, isto aqui é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, nós vamos usar esta propriedade aqui no denominador. Então, aqui nós podemos perceber que nós temos raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Então, nós teremos aqui raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado sobre. Aqui nós temos raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Então, a nossa raiz quadrada de x aqui é como se fosse a e o nosso 1 é como se fosse b. Então, logo teremos raiz quadrada, usando essa propriedade aqui, ou essa identidade notável, nós teremos raiz quadrada de x ao quadrado menos aqui o 1, que é o nosso b, ao quadrado. Então, isto aqui será igual. E quando nós temos aqui a mais b ao quadrado, isto aqui é igual a ao quadrado mais 2 vezes, ou seja, quando nós temos a mais ou menos b, isso aqui será igual a ao quadrado mais ou menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, vamos usar aqui essa identidade notável aqui. Então, logo teremos aqui raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 vezes raiz quadrada de x vezes aqui o 1, que é o nosso b, mais 1 ao quadrado, sobre. Aqui, podemos simplificar aqui este quadrado com esta raiz. Então, vamos ficar aqui com x
menos 1 ao quadrado igual a 1. Igual a 1. E aqui podemos simplificar aqui esta raiz com este expoente aqui 2. Então vamos ficar aqui com x mais 2 vezes a raiz quadrada de x. 2 vezes a raiz quadrada de x vezes 1 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de x por 1 elemento neutro da multiplicação. Mais 1 ao quadrado igual a 1 sobre x menos 1. Então, equivalente a esta aqui é a expressão racionalizada equivalente é esta aqui. Então, vamos passar aqui para a quarta questão. Então, na quarta questão aqui nós temos na quarta questão nós vamos usar a mesma assim que nós usamos aqui na terceira questão. Vamos multiplicar aqui o numerador e o denominador pelo conjugado aqui do denominador. Então, logo teremos aqui raiz quadrada de 1 mais menos, temos raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2 sobre raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2. Só para lembrar, como se estivéssemos a multiplicar essa expressão aqui, essa fração por 1, porque isto aqui é igual a 1. Então, sendo assim, isto aqui será igual aqui a x vezes aqui raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2 sobre. Então nós vimos que quando nós temos aqui a mais b vezes a menos b, isto aqui é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vamos usar aqui essa identidade notável aqui. Então aqui nossa raiz quadrada de 1 menos 4x é como se fosse a e o 2 é como se fosse b. Então logo teremos raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então podemos simplificar aqui esta raiz com este quadrado aqui. Então logo aqui teremos x raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2 sobre, aqui vamos ficar com 1 menos 4x menos 2 ao quadrado é igual a 4. É igual aqui a 4. Então, isto aqui será igual a x raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2 sobre, aqui 1 menos 4 é igual a menos 3. Então, vamos ficar aqui com menos 4x menos 3. Então, podemos colocar esse sinal aqui menos em evidência. Então, colocando esse sinal menos em evidência, vamos ficar aqui com x raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2, que é aqui o numerador, sobre. Colocando esse sinal em evidência, vamos ficar com x é com menos 4x. Aqui vamos ficar com mais 3. Por quê? Porque menos vezes aqui mais teremos menos. Menos vezes mais teremos menos. Então, isto aqui será igual. Vamos levar esse sinal negativo, colocamos aqui no traço de fração. Então, vamos ficar com menos x raiz quadrada de 1 menos 4x menos 2 sobre 4x mais 3. Então, a forma racionalizada dessa fração aqui é esta aqui. Então, vamos passar para a quinta e penúltima questão. Então, na quinta questão nós temos aqui então, usando o mesmo raciocínio aqui, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, teremos aqui raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Então,
Logo aqui nós teremos aqui x mais 2 vezes raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Isso aqui entre parênteses. Sobre, aqui teremos o raiz quadrada de x é como se fosse o nosso a, raiz quadrada de 2 é como se fosse o nosso b. Então nós temos aqui, então isto aqui será igual aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Então logo teremos aqui raiz quadrada de x ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Então podemos simplificar aqui este 2 com esta raiz, este 2 com esta raiz aqui. Então vamos ficar aqui com x mais 2 vezes aqui raiz quadrada de x menos menos aqui raiz quadrada de 2 sobre aqui x menos 2. Então a expressão desta fração aqui, a expressão racionalizada dessa fração aqui é esta aqui. Então, vamos passar aqui para a última questão. Aqui na última questão, se nós formos a multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador, nós não vamos conseguir racionalizar esta fração. Por quê? Por causa do índice aqui. Por causa do índice. O índice é 3. Então, porque se nós formos a multiplicar o numerador e o denominador por o conjugado dessa expressão, nós teremos 3 sobre 2 menos raiz cúbica de x vezes aqui 2 vezes menos mais raiz quadrada de raiz cúbica de x sobre 2 vezes mais raiz quadrada sobre 2 mais raiz quadrada de x, raiz cúbica de x. Então, fazendo isso aqui, nós teremos aqui no numerador, aqui nós teremos 2 ao quadrado menos raiz cúbica de x ao quadrado. E aqui, impossível simplificar aqui esta raiz com este 2, porque o 3 é diferente de 2. Então, temos que recorrer aqui a uma expressão que nós vimos no início da aula. Nós vimos aqui que quando nós temos aqui raiz cúbica, a ao cubo menos b ao cubo, isto aqui é igual a menos b vezes aqui a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, significa que aqui, então, nós podemos supor aqui que o 2 menos raiz quadrada, raiz cúbica de x é aqui o a menos p. Então, o seu conjugado aqui será aqui o a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, será aqui 2 ao quadrado mais 2 vezes aqui raiz cúbica de x mais aqui raiz cúbica de x ao quadrado. Então, o conjugado aqui de 2 menos raiz cúbica de x será aqui essa expressão aqui. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador por esta expressão aqui. Então, multiplicando aqui, nós teremos aqui multiplicando aqui por 2 ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado, e aqui vamos multiplicar por 2 mais 2 ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por essa expressão aqui. Então, fazendo isso, nós teremos aqui 3
3 vezes aqui o 2 ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado sobre aqui 2 menos raiz cúbica de x vezes o seu conjugado, que é 2 ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Então, e nós vimos no início que este produto aqui é igual aqui a essa diferença de cubos. Então, fazendo isso aqui, nós teremos 3 vezes aqui 2 ao quadrado é igual a 4 mais 2 vezes raiz cúbica de x mais aqui raiz cúbica de x ao quadrado. Esse quadrado podemos colocar aqui dentro da raiz. Então, sobre. Então, nós vimos que isto aqui é igual aqui a diferença de cubos desses dois valores aqui. Então, aqui como se tivéssemos A, aqui como se tivéssemos B. Então, teremos aqui 2 ao cubo menos raiz cúbica de x ao cubo. Então, aqui nós temos o índice 3 e aqui o expoente 3. Então, podemos simplificar aqui essa raiz com este expoente. Então, simplificando, nós teremos aqui 3 vezes aqui 4 mais 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado sobre 2 ao cubo é igual a 8 menos x. Então, a expressão equivalente à racionalização desta fração aqui é esta aqui. Nós aqui já não temos raiz no denominador. Então, é desta forma que nós terminamos aqui com a resolução destas questões aqui. Então, se gostou da resolução, deixa aí o seu comentário, coloca aí um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para se notificar todas as atualizações daqui do canal. Muito obrigado.